Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos preparou um lugar no céu. Amém. Podem sentar-se. É profundo o texto, o trecho do Evangelho que há pouco ouvimos e lemos. Nele, Jesus toca em diversos temas importantes da fé cristã. Diversos assuntos importantes são citados por Jesus nesse trecho curto de 14 versículos. Por exemplo, Jesus fala da unidade inseparável que existe entre Deus, o Pai, e Ele, Jesus. Nas suas palavras, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Jesus também fala da oração, mas ao final desses versículos, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus fala de sua identidade. Na semana passada, no texto de João 10, ele disse: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Aqui em João 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um outro tema que Jesus toca nesse trecho é o céu. Na casa de meu Pai existem muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus também fala de sua volta a este mundo. Ele diz: voltarei e os levarei para onde eu for. Também pode ser visto o tema da dificuldade de compreensão por parte dos discípulos. Jesus diz a Filipe, depois de uma pergunta esquisita que Filipe faz, mas com paciência e amor, Jesus diz a ele: faz tanto tempo que eu estou com vocês e você ainda não me conhece. Dá para falar também do tema de Jesus nos dar uma ordem, um imperativo: não fiquem aflitos, querendo nos resguardar da aflição doentia que tantas vezes nos faz sofrer, até nos faz adoecer. Nesta mensagem, quero falar da fé e também quero falar do lugar que Jesus preparou para você e para todos. Jesus fala de fé pelo menos 7 vezes nesses 14 versos. Já no versículo 1, ele diz 2 vezes sobre fé. Creiam em Deus e creiam também em mim. Depois, no versículo 10, ele diz para Filipe: será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E no verso 11, se vocês não creem por causa das coisas que eu digo, então creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. E no versículo 12, ele diz: quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até ainda maiores do que estas. Queridos amigos, irmãos e irmãs, olhando para a problemática humana, para a realidade na qual nos encontramos no mundo, olhando para a problemática que aguardava os seus discípulos ali há poucos dias, Jesus lhes diz: não fiquem aflitos. Eu li diversas vezes esse pequeno trecho para mim mesmo durante a semana. Não fiquem aflitos. E assim, comigo mesmo eu disse e pensei que às vezes Jesus nos diz algumas palavras que nos revoltam até. E Jesus me entende e me perdoa por eu dizer isso. São palavras às vezes que nos chocam, que nos impressionam até negativamente. E esta, não fiquem aflitos, é uma dessas palavras que de certa forma me deixa perplexo. Às vezes a gente tem vontade de dizer para Jesus, e a gente pode dizer isso para Jesus: como assim não ficar aflito com essa vida profundamente marcada pela aflição e pelo sofrimento?
E aqui eu não estou falando da minha vida, estou falando das vidas com as quais eu tenho contato em alguns momentos do dia, da semana. Como assim, Senhor Jesus, não ficar aflito com todos os meus problemas pessoais? Como assim não ficar aflito com as dificuldades da minha família? Como assim não ficar aflito com as durezas de meu trabalho, com a violência e a insegurança que só crescem nas cidades, nos bairros, nas ruas? Como assim não ficar aflito com a realidade social à minha volta? Como assim o Senhor quer que eu não fique aflito vendo tanta roubalheira na política, tanta corrupção, tanta podridão moral, ética? Como assim não ficar aflito olhando para essa realidade e pensar no futuro dos meus filhos? Como assim não ficar aflito com tantas doenças, com tantos acidentes e com tanta desigualdade social? Como, Senhor Jesus, eu poderei não ficar aflito com todos os meus vazios existenciais, com meus traumas mais profundos, com minhas angústias? Como assim não ficar aflito? Como assim não temer, não ter medo? Verdade é que nós não sabemos como assim. Mas sabemos que essa palavra está registrada na Bíblia. E é a palavra de nosso Deus querendo nos ajudar, querendo tornar a nossa vida mais leve, menos difícil e menos angustiante. E essa palavra de Jesus, não fiquem aflitos, permanece até hoje e permanecerá para sempre, não importando qual situação nós vamos viver. Ela continuará sendo verdade para nós sempre. Não fiquem aflitos. Pensem comigo um pouco na história de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro mártir da fé cristã. Aliás, o segundo, porque o primeiro é o próprio Jesus, que foi morto por causa da fé cristã. Pensemos em Estevão por um pouco. Ele foi perseguido pelos inimigos de Jesus, os mesmos que levaram Jesus à cruz, e acabou sendo morto a pedradas, enterrado até o pescoço, levou pedradas até a morte, por não deixar a fé cristã. E Estevão se deleitou, Estevão se deliciou nessa palavra de Jesus: não fiquem aflitos. É bom pensarmos em Estevão nesse contexto religioso, neo-evangélico, no qual nós estamos imbuídos. Quando a pregação normalmente é: não teremos aflições na vida se formos verdadeiramente cristãos. Estevão se deleitou nas palavras de Jesus: não fique aflito, quando esteve sendo apedrejado. Dois grandes consolos quero deixar com vocês hoje à noite, para entendermos bem esse conselho ou esta ordem de Jesus: não fiquem aflitos. O primeiro conselho é que Deus sofre junto com a gente. Eu queria que você ficasse bem atento a essa palavra. Nós confiamos num Deus que se faz presente no meio das aflições de seus filhos. Nós confiamos num Senhor que se faz presente no meio das dificuldades de seus filhos. Você ainda lembra disso? Você ainda lembra que Jesus é o Deus conosco? O Emanuel, presente na vida humana, não importando como essa vida humana esteja se apresentando?
se em lágrimas de dores ou se em sorrisos e risos de festa. Confiar na presença de Deus em meio às aflições faz toda a diferença para nós. Estevão não estava sozinho quando testemunhou de Jesus. E ele também não estava sozinho quando foi apedrejado. E Estevão também não estava sozinho quando morreu. Deus lhe fazia companhia. E ele via Deus no céu. O segundo consolo está na sequência das palavras de Jesus no texto do Evangelho. Eu vou preparar um lugar para vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo no Evangelho: um dia eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para o lugar que eu tenho preparado. É desagradável chegar numa festa, num aniversário, num evento social, num encontro, e não ter um lugar para a gente ficar. É bom quando a gente tem um lugar à mesa. Os pais e as mães amam ver os lugares ocupados na mesa. E também ficam muito tristes quando os lugares não estão ocupados. Bate uma tristeza muito grande quando um lugar está vazio. Assim que se confirma a notícia de que vai chegar um bebê, a mãe se apressa e começa a se preocupar em preparar um lugar para ele. Hoje lemos e ouvimos uma promessa que deve nos animar para esta vida em aflições. Jesus diz: eu vou preparar um lugar para vocês. Não precisam ficar tão aflitos. Eu tenho preparado um lugar para vocês e um dia eu voltarei para levá-los a este lugar. O apóstolo Paulo, nas suas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, diz: ninguém jamais viu e nem imaginou o lugar que Deus tem preparado para nós. No reino de Deus tem um lugar para você. Eu vou preparar um lugar para vocês, diz o seu Salvador. Jesus faz essa promessa antes de morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Sua morte e ressurreição são parte essencial da preparação deste lugar. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço deste lugar. Não resta mais um centavo sequer a ser pago por este lugar, pelo teu lugar. Não precisa mais ser derramada nenhuma gota de sangue para pagar por este lugar, pelo teu lugar. O lugar está pago. Jesus pagou o preço. O lugar está comprado e está pago. O sangue de Jesus pagou toda a conta. O lugar está garantido para nós e para o mundo inteiro. A ressurreição de Jesus prova e é a garantia de que Jesus recebeu todo o poder para preparar este lugar para nós e para o mundo inteiro. Por isso, nessa noite de quinto domingo, quinto final de semana depois da Páscoa, alegro-me muito em poder dizer a vocês todos que existe um lugar disponível para você no céu, cuidadosa e carinhosamente preparado por Jesus. Você ainda confia que há esse lugar disponível para você? Há só uma maneira pela qual você pode se apropriar deste lugar: a fé. A fé em Cristo, essa que Ele olha e toca quando diz: creiam em Deus e creiam também em mim. Creia em Cristo, Ele tem preparado o seu lugar.
Me alegro muito em poder dizer para você nesta noite, com a autoridade da palavra de Deus: não fique aflito. Deus lhe faz companhia em meio à sua vida. Não fique aflito. Deus já preparou um lugar para você no céu. Deus quer que você ocupe o seu lugar. Ele quer muito que todos nós tomemos posse desse lugar. Quando ouvimos a pregação do Evangelho, simples assim, estamos tomando assento no nosso lugar. E estamos certificando o nosso coração e nossa mente de que é este o nosso lugar. Quando viemos à ceia do Senhor, alimentamos a nossa fé para que por meio dela Deus nos dê a certeza de que este lugar está preparado para nós no céu. Existe um lugar preparado para você. A tarefa da igreja no mundo é dizer que este lugar é seu. E depois cuidar para que você creia nisso até o fim. Que este lugar é seu porque Jesus o comprou para você. O comprou não com ouro nem com prata, mas com seu santo e precioso sangue, derramado uma vez por todas na cruz. O lugar é seu. Amém.